Olá galera, tudo certo com vocês? Éder Rodrigues aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. E hoje é quarta-feira, como de praxe, estamos aqui para analisar mais um episódio da National Taizai, o episódio número 13 da quarta e última temporada, onde tivemos uma nova abertura. Não tivemos uma ending, mas tivemos somente a música, mas não o clipe de encerramento da ending. Mas tivemos nova abertura, nova ending e um episódio muito conclusivo para Natsu no Taizai. Um episódio que já poderia indicar um penúltimo episódio da obra, que dá um indicativo para o último episódio, que seria o 14, mas sabemos que não vai ser. Mas quem leu o mangá sabe que era um indicativo de que a obra terminaria ali num próximo capítulo. Então galera, vamos analisar esse episódio, um episódio bacana, um episódio legal. Vamos analisar todos os detalhes, tudo que aconteceu nesse episódio a partir de agora, galera. Mas antes, deixem o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Chegue aqui, galera. Chega, deixa um like aqui, que é muito importante. Deixe seus comentários também a respeito desse episódio. E se inscrevam no canal para mais vídeos de Nanatsu no Taizai. Lembrando, toda quarta-feira, até o fim do anime, estaremos revisando Nanatsu no Taizai aqui. Beleza, galera? E me sigam nas redes sociais, galera. Instagram e Twitter, aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários também. E também acesse o site anicafé.com.br, o site muito bacana aqui, parceiro do canal, onde você encontra reviews de animes, séries e todo mais de importante da indústria das animações. Beleza, galera? Então vamos lá falar sobre esse episódio número 13 da última temporada, a quarta e última temporada de Nanatsu no Taizai, que o episódio se chama O Fim de uma Longa Jornada, o que dá um indicativo, como eu falei anteriormente, de que já está encaminhando para o fim do anime, do mangá e afins, né? E esse episódio começa, galera, com os pecados ali reunidos, né? Que deveriam estar felizes, né? Por conta de ter derrotado o Rei dos Demônios, os Elders também, o Demônio Primordial, sabe, sei lá para onde foi, mas aparentemente ele derrotou todos que estavam ali, né? Mas eles não estão felizes, porque o Rio do Ciel está ali se desfazendo, né? Porque já sabíamos que desde quando o Hendrickson usou aquela purificação para separar o Rio do Ciel do corpo da Margaret, ele não aguentaria muito tempo fora de um corpo. Então, naturalmente, ele ia se desfazer. Assim também, como o Demônio Primordial, ele já havia dito que para ele também a energia vital dele estaria se esvaindo à medida que ele lutava. Então, automaticamente, o que aconteceu com o Rio do Ciel aqui é a mesma coisa que vai acontecer com o Demônio Primordial, provavelmente. Mas não sabemos se ele morreu ou não. Enfim, né, aí acontece que todos estão tristes e tal. Por mais que o Rio do Ciel tenha atitudes nas quais são bastante questionáveis para um arcanjo, ele teve seus méritos ali, ele teve seus pensamentos ali, né, naturalmente, e todos eles ficam tristes, né, inclusive seu irmão Mael, que estava ali ao seu lado o tempo todo. E aí, o Elizabeth fala também, né, sobre o Rio do Ciel, né, e tal, e ele já não tá nem mais, digamos, enxergando as coisas ali e tal, porque ele somente está existindo ali, porque está se desfazendo. E aí, o Mael e ele e o Rio do Ciel têm os últimos momentos juntos, né? Fala de irmão para irmão. E ele acaba indo embora, se desfazendo e morrendo, né? Então só sobra o Mael dos arcanjos, né, originais, porque o Tarmiel e o Sariel morreram pelas mãos do próprio Mael na época que ele era o Starossa com os mandamentos, e agora o Rio do Ciel também se desfez por conta disso. Mas uma coisa interessante é que para onde será que foram essas graças dos arcanjos, né? Porque automaticamente eles morreram, mas pode ser que as suas graças podem ter ido para um outro corpo, outras pessoas, né? Não sabemos se isso pode se desenrolar nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, mas acho que é uma boa situação para depois também fazermos um vídeo a respeito disso. E aí, depois da abertura, nova abertura, né, do anime, temos a cena dos demônios ali, né, dos demônios, o cinza, vermelho, demônios de baixa patente, enfrentando ali os humanos ali, tá, os humanos tendo muita dificuldade, inclusive aquele mascarado lá, de máscara de ferro tal, eu esqueci o nome dele, ele tava protegendo Bartra, né, o rei Bartra, que é o pai da Elizabeth, da Verônica e da Margaret, né, e aí ele
estava ali naquele local e ele protegia, porque o demônio vermelho ia matar ele. Só que de repente ele para ali na situação, e ele olha assim de repente, e os demônios todos que estavam ali, inclusive aquele meio pássaro lá, azul também vai embora também, e todos que estavam ali vão embora. E as pessoas ali, os humanos não conseguem entender, né? O que será que aconteceu? Será que porque a guerra acabou, porque o rei dos demônios foi derrotado e afins? Nós não sabemos. E aí os demônios vão embora dali misteriosamente, né? Então, não sabemos o que aconteceu. E aí, após isso, os pecados estão reunidos ali, né? E aí eles começam a se questionar, porque tá todo mundo feliz, né? Por conta de ter ganhado a coisa. Mas é o King já manda a coisa. Mas e a coisa da Elizabeth, né? Porque a Elizabeth, ela vai morrer. Porque a partir do momento que ela tem as suas memórias recuperadas, quando ela teve memórias recuperadas, isso só passou 3 dias, desde o final da terceira temporada, se não me engano, da segunda, não lembro agora, que ela lembrou de tudo, passou 2 dias apenas. Então, agora ela tá apenas um dia para a sua morte. E aí todos eles ficam preocupados e tal. Pô, Elizabeth vai morrer e tal. E a Jane fala, não, Elizabeth, eu não quero que você morra e tal. Você vai voltar novamente pela reencarnação eterna, pela maldição imposta pela sua mãe. E aí ela vai simplesmente morrer, né? Mas vai deixar de esquecer, vai deixar de esquecer tudo que passou e coisa do tipo. E vai com aquele ciclo sem fim ali naquela situação. E aí o Meliodas, do nada, absolutamente aleatório ali, e fala assim, mas não precisa se preocupar, porque eu já obtive esse poder e vou quebrar a maldição da Elizabeth. Aí todo mundo, hã? O quê? Como assim? Você conseguiu esse poder e tal, coisa do tipo? Todo mundo ali fica surpreso, né? Por conta do Meliodas falar que ele possui o poder necessário para quebrar a maldição da Elizabeth, né? Então, naturalmente, isso aí foi muito foi aleatório, mas ao mesmo tempo ficou surpreso. E ele fala que obteve esse poder após sair do purgatório, né? Após enfrentar o seu pai ali. E aí o Ban, ele começa a pensar naquela situação e lembra da fala do próprio Rei dos Demônios, que ele fala que agora que fala que o Meliodas recuperou todo o poder novamente, o seu poder original e coisa do tipo, e aí ele se toca da onde o Meliodas tirou esse poder necessário para poder quebrar a maldição, né? Então ele fala pra Merlin, dá um toque pra Merlin, Merlin, se liga aí, faz a sua magia aí e joga esse poder aí. E aí, o que ela faz? Ela usa a sua magia, que faz com que haja uma transformação, uma aparição das maldições, tanto da Elizabeth quanto do Meliodas, uma forma real ali, em forma de um corpo, por assim dizer, né? E aí nessa cena é mostrado assim mais claramente as duas maldições. A maldição da reencarnação eterna pertencente a Elizabeth e a maldição da vida eterna do Meliodas, né? Então as duas maldições aparecem ali, né? E ali a maldição da reencarnação eterna é bem interessante, é um círculo com uma cabeça comendo o final da outra cabeça, e isso num ciclo sem fim. Já a vida eterna do Meliodas é um coração com um olho e meio espinhento, por assim dizer. E aí, a partir disso aí, o Meliodas, após a Merlin fazer com que as maldições ficassem em uma forma física, o Meliodas usa o seu poder, se transformando numa nova aparência, uma aparência parecida com o que ele tinha quando era o Rei dos Demônios ali, com o seu pai tomando seu corpo, só que na forma criança dele ainda, e, né, mas com alguns outros detalhes ali que não tinha quando o Rei dos Demônios tomava o corpo do Meliodas, né? E aí, ele usa esse poder e destrói as maldições, tanto a reencarnação eterna quanto a vida eterna de ambos, tanto da Elizabeth quanto do próprio Meliodas, destruindo ali. E a Elizabeth fica toda feliz, ela chora, vai lá e abraça o Meliodas, né? E diz para eles agora irem até Liones, né? Junto de todos ali, para irem até Liones para comemorar, para encontrar seu pai e suas irmãs e coisas do tipo, né? E vão para lá felizes da vida por conta de quebrarem a maldição que agora está totalmente fora das vidas deles, né? E aí, chegando lá em Liones e tal, aí depois o Hauser tá ali junto com a Gila e outros soldados ali, ele olha, vê a Diane gigante lá aparecendo, e depois aparecem os pecados ali, e
todos eles ficam felizes e tal. E aí o Ban reencontra a Elaine depois de ter ressuscitado a vida dela, lá de ter dado a sua vida eterna, né? Sua imortalidade em troca da vida da Elaine. Então eles reencontram ali novamente naquele local. E aí todos saúdam ali o House, a Gila e os soldados saúdam os pecados por conta dessa vitória, dessa coisa incrível que aconteceu após essa grande conquista, né, de acabar com a Guerra Santa, que já durava muito tempo e que aconteceu ali, né? E aí, então, o Meliodas e os pecados, né, vão andando por aí e vão de encontro a Edimburgo, que é onde ficam os vampiros, onde estavam lá os vampiros de Edimburgo, inclusive a Gelda, né, que o Meliodas aprisionou há 12 anos atrás, né, porque os Eldris, né, nos episódios atrás, né, acho que no episódio 8 ou 9, ele tenta encontrar, ele tem um flashback do passado que ele vai tentar, depois que ele é libertado do caixão da escuridão eterna, ele vai tentar ir atrás do selo dos vampiros, só que um cara lá fala que os pecados removeram dali, destruíram tudo, só que na verdade não destruíram, apenas o Meliodas removeu a Gelda dali, os outros vampiros morreram, mas a Gelda foi removida ali pelo Meliodas, deixada num selo, numa fenda em Edimburgo. E aí o Meliodas, junto com a Elizabeth, que faz questão de ir junto com ele, desce nesse fosso, nessa fenda, e o Meliodas liberta a maldição, a prisão que estava aprisionando a Gelda ali, que é a amada de seu irmão, a amada dos Eldris, né? E aí, nessa situação, a Gelda começa a falar ali, ficar reticente e tal, em relação aos Eldris, o que ele estava fazendo, e sobre as suas atitudes que ele tomou e tal. Aí o Meliodas, tentando dar uma justificativa em relação a isso, ele fala que os Eldris fez tudo aquilo ali em nome dela, né? Em nome do amor, em nome de tudo aquilo que ele estava sentindo por ela, que é o amor da própria Gelda, né? Então os Eldris, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele construiu ali e destruiu, foi em nome dela, né? E aí ela começa a pensar ali, dá uma risada e tal. E aí ela, depois de uma conversa ali de ambos ali, meio que uma intriga ali, uma intriga aqui, ela escapa dele e vai embora. Vai embora dali, indo de encontro lá, indo atrás dos Eldris, né? Provavelmente, ou indo embora para onde que quiser que ela foi, né? E aí, cortado para uma outra cena, né? Todos os pecados olham ali, a Gelda saindo dali, né? De repente, daquela fenda e vai embora. E aí, numa outra cena, mostra o rei Barta, né? No seu castelo, ele olha da janela assim e começa a pensar em todas as questões envolvendo a Guerra Santa, né? A guerra que houve, né? Ele fala que ele fica preocupado, tem uma parada bem interessante, que ele fala que pessoas perderam vidas, famílias perderam entes queridos, toda a situação do reino está caótica, bem crítica por conta da extrema situação crítica de pobreza que os moradores vivem por conta das guerras, por conta de tudo aquilo que aconteceu. E ali aqueles dois subordinados ali, que eu me esqueci o nome deles ali, me desculpe meu ato falho, mas aquele cara da máscara de ferro e aquele garoto de cabelo cinza, né, que tava lá, ele era daquele clã lá do irmão do Bartra, né, que eu esqueci até o nome dele, que foi morto pela Deriere. E ele tá ali junto ali com os dois conversando sobre isso, sobre essa situação. E ali dentro mesmo, cortado pra uma outra cena onde mostra o Gilthander. O Gilthander acordando com aquela toalha na cabeça, provavelmente tava com febre, coisa do tipo. E ele acorda ali com o House e o Griamor ao seu lado ali, né? Falando ali, olá Gilthander e tal, finalmente acordou e tal. E aí ele fala, aonde tá a Margaret? Onde tá a Margaret e tal, não sei o que, né? Aí ele encontra a Margaret ali em pé, cuidando dele, né, ao lado dele e tal. E ali também tá, além do Griamor, tá a Verônica, que é a irmã da Margaret, né, e irmã também da Elizabeth. Aí todos estão ali olhando aquela cena ali, bem legal, tá todos ali reunidos ali. A Verônica fazia tempo que não aparecia no anime, né, no anime de Nanatsu no Taizai. E aí, esse episódio foi muito focado, essa parte foi focado em, digamos, resoluções e situações que estavam meio que intrigadas ali. E nessa cena agora, onde tem o Dreyfuss e o Hendrickson conversando, né? Conversando sobre sua amizade, conversando sobre sua situação toda, sobre tudo que passaram, a amizade de ambos e coisas do tipo, toda aquela coisa ali. E tem uma conversa bem legal, bem interessante entre ambos ali sobre o passado e afins, né? E aí,
numa outra cena tem a Jericó ali numa fonte, aí depois aparece a Gila com seu irmão, eles começam a ter uma conversa e falam que seu irmão quer se tornar um guerreiro e coisa do tipo, aí provavelmente a Jericó vai auxiliar nessa nova fase do irmão dela, e aí depois aparece a Matrona e a Gearhead, eles começam ali, entre elas ali, começam a conversar, né? Nada muito importante, apenas um detalhe aqui que eu tinha que mencionar aqui a respeito disso, né? E aí, numa outra cena, o Hulk, ele tá fuçando os restos ali, comendo os restos ali, e aí aparece o Ban e o Meliodas, né, ali pra falar com ele e tal. E aí o Meliodas, né, ele começa a falar sobre como o Hulk, ele, apesar daquelas brincadeiras todas, o Hulk é muito importante, que ele dava a sua vida para salvar os seus amigos, como ele falando lá com o Rei dos Demônios sobre a Elizabeth, né, e coisa do tipo, ele salvou a vida dela, então também na primeira temporada que ele entra na frente do ataque lá e ele acaba morrendo, mas não morre exatamente, acaba voltando à vida, e ele começa a chorar por conta de tudo isso, né, de ter protegido e tal, e coisa do tipo. Eles também mencionam do irmão do Hulk também, né, o deixando muito emotivo, muito choroso, muito legal essa cena, né, entre ambos ali. E aí eles começam a conversar e tal. E aí, do nada ali, o Hulk, né, muito tristonho, muito emocionado, ele pula pra tentar abraçar o Banho Meliodas, só que os dois saem assim, porque ele fala assim, não, você tá cheio de resto, tá cheio de sujeira, tá fedendo e tal, não quero abraçar você. E aí eles começam a cantar a música que o Mild, o irmão dele, cantava quando o Hulk era pequenininho, lá na época do Purgatório. E ele gostaria de cantar essa música quando ele estivesse no mundo real, mas só que o Mild infelizmente morreu, né, lá no Purgatório, né, quando todo aquele ataque no Rei dos Demônios, acertando o Rei dos Demônios, que proporcionou ao Ban e o Meliodas escaparem ali do Purgatório por meio daquela passagem, né. E aí, nessa cena toda, depois dessa toda coisa emotiva, eles vão em direção ao Chapéu de Javali. Eles entram ali na coisa e todos estão ali reunidos. Todos mesmo, todos estão ali reunidos. Inclusive as pessoas que morreram, né? O Oslo tá ali. Todos estão ali. Todos ali, né, estão ali reunidos naquele local, né, aquele amigo do King também, o Helbran, né, tá ali também naquela situação ali, em espírito, mas ele tá ali, e todos estão ali comemorando, bebendo, comendo e tal, não sei o que, aí enquanto a Indy vai passando, né, a música da Indy vai passando, eles estão acontecendo ali, e aí o Ban e o Meliodas, eles vão pro terraço, vão pro térreo ali do Chapéu de Javali pra bater um papo, né? Eles vão bebendo as biritas deles e vão falando, dando uma conversa, né? E aí eles falam como que será daqui pra frente, né? O que vai ser dali dos pecados, né? De coisas do tipo, né? E ele começa a conversar ali com o Ban, com o Meliodas, olha pro céu assim estrelado e tal, falou que fazia tempo que ele não viu um céu estrelado, tinha o tempo para admirar aquilo ali, e eles têm essa conversa sobre o que vai ser daqui para frente dos pecados, né? E o episódio termina dessa maneira, com contemplado o céu estrelado, esse episódio número 13 de Nanatsu no Taizai, e continua no episódio 14, que será chamado Adeus, 7 Pecados Capitais. Então, galera, esse episódio foi um episódio muito legal, foi um episódio bacana, gostei das partes emocionantes, das partes legais, não teve uma animação que comprometeu o episódio. Naturalmente, a gente tinha uns traços ali meio esquisitos, tinha, a gente não pode negar, mas em relação à animação e coisa do tipo, ela se manteve ok, nada demais também que o Estúdio Jin fez nesse episódio. Mas as partes emotivas foram legais, a parte do Hulk também, foi tudo muito legal, muito bem construído. E o episódio foi bem legal. E agora o episódio 14 vai culminar numa situação, meus amigos. Vocês vão ver, vão entender o que vai acontecer nesse episódio, o adeus dos 7 pecados capitais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa minha review, dessa minha análise do episódio 13 de Nanatsu no Taizai. Deixe o seu like aqui embaixo, que ajuda demais. Deixe o seu like aqui. Deixem seus comentários a respeito desse vídeo. E se inscreva no canal, galera, ativando o sininho das notificações
pra não perder nenhum vídeo no canal, galera. Toda semana vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira, por volta das 11 horas, meio-dia, vídeo novo de Nanatsu no Taizai, revisando o episódio da semana. Beleza, galera? Então tamo junto. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo do Nerd Sem Óculos, galera. Eu fui e tchau.